Olá, senhores. Esse vídeo foi trazido a vocês através da doação de ninguém. Simplesmente meu hiperfoco na Coreia do Norte. Eu estudo tanto a Coreia do Norte. Eu sei o nome de toda a família Kim. Até o pai do fundador do país, eu sei o nome dele. Enfim, falamos aqui de diversos assuntos, não é mesmo? Então vamos começar. Eu vou fazer uma comparação da Coreia do Norte com o Brasil. E vou explicar um pouco da ideologia da Coreia do Norte e como isso se aplicaria no Brasil. De maneira que aqui no Brasil daria mais certo do que lá. E eu vou explicar as razões. Mas primeiro a gente tem que desmontar os estereótipos, né? Não tem como não falar disso. Ah, o que que é o estereótipo? Bom, se você puxar Coreia do Norte no Google, provavelmente vai aparecer um monte de notícia igual, né? Ditadura, Kim Jong-un, mísseis, fome. A imagem que a gente tem do país é quase sempre a mesma. Uma grande ameaça, cheia de gente passando fome e um líder maluco que fica testando bomba atômica e que gosta de ser adorado. Mas será que a história é só essa? Eu comecei a pesquisar sobre a Coreia do Norte por causa de uma palavra, Juche. Na Coreia do Norte, Juche é basicamente o alicerce de tudo. É a ideologia principal, significa autossuficiência. Quando traduzem, costumam dizer ideia central ou ideologia do próprio poder. Mas no fundo é a ideia de que a Coreia do Norte não precisa de ninguém. O que a gente vê é que, bom, é mentira, né? Tanto que Kim Jong-un tenta negociar com vários países, mas boa parte deles não aceitam porque estão na mão dos Estados Unidos. E ele não quer abrir mão de suas armas nucleares. Bom, como eu ia dizendo, justa é a ideia de que o país ele deve se bastar, se proteger, se sustentar independente do resto do mundo. Eu acho que no Brasil isso daria certo. Essa ideia não nasceu do nada. A Coreia do Norte ela foi invadida pelo Japão, foi arrasada pela Guerra da Coreia, vive cercada por inimigos, tem os Estados Unidos do outro lado do oceano, a Coreia do Sul com tropas americanas estacionadas e o Japão como base militar. Então, para eles, ser autossuficiente não é só uma ideologia, é uma questão de sobrevivência. E o programa nuclear? Não sei se vocês sabem, mas não são todos os países que têm bombas nucleares, mísseis atômicos. Não é capricho. Não é que Kim Jong-un simplesmente queira demonstrar poder. É porque ele precisa do poder. É só por isso que ele ainda não foi exterminado pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul. Aquele poder todo é a garantia de que ninguém vai invadir de novo o país, porque se invadir, o custo vai ser alto. Eu lembro de uma época onde Trump e Kim Jong-un estavam trocando ofensas e Kim Jong-un foi lá e ameaçou de soltar bombas nucleares. Teoricamente, a Coreia do Norte tem por volta de 50 bombas nucleares, então é mais do que boa parte dos países. Kim tentou negociar várias vezes com os Estados Unidos, teve um encontro com Trump em Singapura, teve conversas, promessa de paz, mas nunca fechou acordo. Por quê? Porque os Estados Unidos querem que a Coreia do Norte abra mão das armas nucleares primeiro. E a Coreia não abre mão porque, para eles, é o único seguro de vida que existe. Eles olham para a Líbia, por exemplo, onde Muammar Gaddafi, ele era considerado um ditador, né? Ele governou acho que por mais ou menos 40 anos. Mas ele realmente melhorou o país dele. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre Muammar Gaddafi. Ele realmente melhorou o país dele. Ele estava querendo criar uma moeda ali para o continente para não ficar nas mãos da moeda francesa. O que aconteceu? Bom, França, um país também capitalista, aliado dos Estados Unidos, que também é uma potência, foram lá, invadiram a Líbia e mataram Gaddafi. Por quê? Porque ele era uma ameaça. E o que Gaddafi tinha feito? Qual foi o erro dele? Bom, ele fez um acordo para poder melhorar o próprio país, e nesse acordo incluía que ele abrisse mão do programa nuclear. Ou seja, ele abaixou as próprias armas e os próprios escudos, e logo em seguida ele foi caçado, estuprado e morto. Os coreanos então eles vão olhar para a Líbia, para o Iraque, e veem países que desistiram dos programas nucleares e foram destruídos depois. Eles sabem disso, não querem ser o próximo. É assim que acontece. Só que o preço dessa defesa é muito alto. A Coreia do Norte sofre sanções pesadas da ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que é basicamente os Estados Unidos e sua laia, desde 2006. E essas sanções só aumentaram com cada teste nuclear. O país não pode negociar com o resto do mundo, não pode comprar combustível, não pode importar tecnologia, não pode crescer.
Em tese, a ideologia Juche prometia alimentação gratuita, moradia gratuita, saúde e educação gratuitas. E a Coreia do Norte ela já teve isso em abundância no começo, enquanto a União Soviética, que era o principal aliado da Coreia do Norte, estava ainda de pé. Mas quando a União Soviética caiu, a Coreia do Norte se fudeu e está se fudendo até hoje. Ainda existem acordos com a Rússia, com a China, com alguns outros países, mas a China e a Rússia ajudam bastante. E assim a Coreia ainda se mantém de pé. Mas os gastos com a defesa são muitos. Porém, se eles não gastarem com a defesa, para dar prioridade a alimentar o povo, não vai ter povo para ser alimentado. Eles precisam da defesa. Moradia gratuita, educação gratuita, comida gratuita, coisa que a gente não vê em países capitalistas, né, como o Brasil. Bom, isso existiu em certa medida, mas com as sanções o sistema de distribuição pública de comida quebrou. As pessoas começaram a passar fome. Até hoje, mais de 70% dos desertores norte-coreanos dizem que nunca receberam comida do governo. E aí entra a maior contradição do regime. Comprar e vender é proibido na Coreia do Norte, porque a ideia final do comunismo é um mundo sem dinheiro. Todos fazem por todos. Então, na Coreia do Norte, é proibido comprar e vender, é crime. Mas todo mundo compra e vende, e o governo tolera o mercado negro, porque sem ele o país já teria colapsado. Mas a mentalidade dos norte-coreanos meio que tá errada, porque o governo não vai me dar, então eu vou ter que negociar. Tá, só que a negociação, eles estão fazendo no modo capitalista, eles não estão fazendo de um modo, vamos se organizar aqui, ver o que cada um precisa, o que cada um tem, o que dá pra fazer pra distribuir pra todo mundo de maneira mais justa. Ao invés deles se juntarem e distribuírem entre si aquilo que eles precisam, não, eles vão vender. É aquilo, na escassez, todo mundo vira inimigo. A gente só prioriza a própria sobrevivência. Essa é uma falha do comunismo. Entrar na cabeça das pessoas que não é só pensar em si mesmo. As pessoas lá na Coreia do Norte dependem dos mercados locais chamados de Jangmadang para comprar comida, roupa, o que não conseguem do Estado. É uma economia de sobrevivência que fura as regras do próprio sistema que criou. E aqui, se a gente parar para olhar para o Brasil, a história começa a se parecer em alguns pontos e se contradizer em outros. O Brasil é um dos países com mais recursos naturais do mundo. Tem terra fértil, água doce, biodiversidade, minérios. Poderia ser autossuficiente em muita coisa, alimentos, energia, tecnologia, mas não é. Porque o Brasil é um país periférico do capitalismo. A gente vende soja, minério, petróleo barato e compra produtos industrializados caros. A gente vende o almoço para comprar janta. O Brasil tem uma gestão péssima, péssima mesmo. Eu acho que a família Kim governaria o Brasil muito melhor. Enquanto a Coreia do Norte, né, infelizmente, com um território que não presta para agricultura e cheio de sanções, ainda tenta garantir alimentação e moradia grátis, mesmo que não consiga na prática, mas eles tentam. E é um trabalho que é difícil, realmente é difícil. Não dá para simplesmente chamar a família Kim de ditadores. Apesar de algumas coisas eu acho que eles exageram, sim. Porém, eu não acho que eles queiram o mal do povo. O Brasil, que tem tudo, não garante nem o básico. E no meio disso a gente aceita não ter programa nuclear. A gente aceita ser desarmado no meio de um mundo que se arma cada vez mais. A gente aceita que os Estados Unidos, a China, a Rússia decidam o que a gente pode ou não podem fazer com o nosso próprio território. Na prática é isso. Porque nós, brasileiros, não temos como nos defender. Então ficamos na mão das potências. Estados Unidos, China e Rússia todos têm armas nucleares, e a China tá pesadona ultimamente. Eu não tô dizendo que a Coreia do Norte é um exemplo a ser seguido. O regime é repressivo, o país é isolado, o militarismo sufoca qualquer liberdade individual, mas ao mesmo tempo tem um princípio ali que a gente deveria levar a sério, o da autossuficiência estratégica. Não precisa ser autossuficiência paranoica, fechada em si mesma, igual a Coreia do Norte é paranoica pra caralho, né? Mas não pode ser a dependência crítica que a gente pratica hoje aqui no Brasil. O que a Coreia do Norte mostra, e que a gente não quer ver, é que a autossuficiência é uma postura, não é um recurso. Eles não têm os recursos que a gente tem, e ainda assim a ideologia deles é a autossuficiência. O Brasil tem os recursos, mas a ideologia é vender. No fim das contas, não é sobre defender a Coreia do Norte que eu tô falando,
É sobre entender que por trás do estereótipo tem uma lógica que no fundo a gente, brasileiro, latino-americano, periférico, deveria entender muito bem, mas parece que a gente prefere ignorar enquanto vende o almoço para comprar a janta. Bom, eu poderia falar mais coisas, poderia falar sobre a família Kim, poderia falar sobre o fundador do país, Kim Il-sung, poderia falar sobre o filho dele, que foi o segundo líder do país após a morte dele, Kim Jong-il, e em 2011, Kim Jong-un chegou ao poder e está até hoje. É sempre assim, quando um morre, o filho assume. Coreia do Norte é a primeira dinastia comunista do planeta. Bom, posso fazer mais vídeos sobre a Coreia do Norte, posso fazer sobre diversos temas, cacete. Posso fazer sobre a Líbia também, e sobre vários temas, posso fazer sobre satanismo, ocultismo. Já vivi muito nessa vida, já pratiquei feitiçaria. Porra, eu posso fazer vídeos sobre praticamente qualquer tema. Então, se você quiser um vídeo específico, basta me pagar R$ 15 e eu faço. Ok? Vou deixar o link aí nos comentários fixados e até mais.